Bem, amados, a paz do Senhor, amém? Vamos adorar o Senhor nessa noite. É digno de louvor, digno de adoração, amém?
Louvado seja o nome do Senhor por você ter chegado nesta noite para juntos exaltarmos e glorificarmos o nome do nosso Deus. Amém? Amém. Uma alegria novamente poder estar aqui com vocês. Eu me chamo Gilmar Rodrigues, natural do Amazonas, casado com uma pernambucana. Fruto desse amor já nasceram 2 filhos. Amém? Amém. O Benjamin de 3 anos e a Julisté de 1 ano e 4 meses. Todo mundo fala que eles 2 nasceram bonitos igual o pai. Amém, irmãos? Amém. Algumas pessoas, quando eu falo isso, que tem 2 filhos, elas chegam até a ficar assim assustadas. Mas como o Gilmar é um menino? É porque, irmãos, o amazonense dificilmente ele tem barba, dificilmente nasce barba nele. Então ele sempre fica com um rostinho de menino. Mas hoje eu estou completando aí para a glória de Deus meus 30 anos em nome de Jesus. Amém? Nós estamos vindo da Bahia. Nós somos estudantes universitários e todo o período das nossas férias a gente sai para algum lugar do Brasil para estar realizando um trabalho voltado para a família sobre a influência da mídia nos lares cristãos. E dessa vez, em meio a essa pandemia, em meio a esse contexto que a gente tem visto do Covid-19, Deus nos enviou aqui para a cidade de Pirapora para a gente estar aqui nessa região fazendo um trabalho de Deus em nome de Jesus. Amém? E louvado seja o nome do Senhor por estar aqui nesta noite com vocês. E eu creio que nesta noite Deus tem uma palavra para o teu coração em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Nós vamos fazer uma oração para juntos estudarmos uma porção da santa e poderosa palavra de Deus. Feche os teus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Pai amado, Pai querido, louvado seja o teu nome. Obrigado, Deus, por nesta noite ter trazido o teu povo para escutar a tua palavra. Quando o Senhor reúne o teu povo, o Senhor tem algo a falar. E que ao nós abrirmos a tua santa e poderosa palavra, que dela possa emanar vida para a nossa vida. Que dela, meu Deus, possa vir a resposta para o nosso lar, para o nosso casamento, para a educação dos nossos filhos. Por favor, meu Deus, assim como o Senhor nos usou no primeiro momento do culto, que nesse segundo momento o Senhor possa assumir, meu Deus, tudo que vai ser falado aqui nesta noite. Que o protagonista venha a ser o Senhor. E que quando a tua palavra for aberta, vidas possam ser transformadas para a glória do teu nome. Fica conosco nesta noite. Oramos em nome de Jesus e todos digam amém. Nós trabalhamos no período das férias, fazendo uma obra voltada para a família sobre a influência da mídia nos lares cristãos. Eu queria nesta noite estudar com vocês sobre esse contexto do mundo midiático e como isso tem influenciado a educação dos nossos filhos, como isso tem influenciado o nosso casamento, a nossa vida e até mesmo o nosso relacionamento com Deus. Eu gostaria de ler com vocês no livro de Juízes, no capítulo 2, você que trouxe a sua Bíblia. Se você também quiser acompanhar aqui conosco, nós já projetamos aqui para ficar mais fácil ainda. Livro de Juízes, no capítulo 2, a partir do versículo 8 em diante, a santa e poderosa palavra de Deus diz assim, ó: faleceu Josué, filho de Nun, servo do Senhor, com a idade de quantos anos? 110 anos, sepultado no limite da sua herança em Tinatieres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. Grava no teu coração: foi congregada a seus pais toda aquela geração. E a Bíblia continua dizendo: e outra geração após ele se levantou, que não conhecia quem? Ao Senhor, nem tampouco as obras que fizeram a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que é mal perante os olhos do Senhor, pois serviram aos Baalins. Na época de Josué, era uma época interessante. Esse patriarca, quando ele estava vivo, tudo acontecia. O culto acontecia, o serviço acontecia, o povo estava animado com Deus, as coisas espirituais fluíam. Mas após a morte de Josué, a Bíblia diz que uma geração inteira se perdeu. E a gente fica se perguntando, Gilmar, por que uma geração inteira se perdeu? Aqueles meninos
geração, para que o legado do cristianismo continuasse, para que os oráculos que Deus entregou nas mãos do povo dele, do povo de Israel, continuassem avançando, os pais, especialmente o pai que era o patriarca, ele se reunia em sua casa, reunia a família geralmente de manhã e ao finalzinho da tarde, e ele começava ali de forma oral a externar o que Deus vinha fazendo pelo povo, como Deus vinha subjugando nações, como Deus vinha conquistando reinos, como Deus libertou o povo de Israel do Egito e como Deus vinha conduzindo o povo de Israel até a Canaã. Então era dessa forma que o cristianismo era passado de pai para filho e de filho para o seu outro filho, e assim geração após geração eles conheciam ao Senhor, serviam ao Senhor, porque os pais dentro do lar, eles tinham a chama acesa do altar de Deus em nome de Jesus, amém? Ou seja, os pais ensinavam os seus filhos no caminho em que eles deviam andar. Agora tem um porém, a Bíblia diz que depois da morte de Josué, essa geração inteira se perdeu. Gilmar, por quê? Os pais, diante da maior responsabilidade que Deus tinha dado a eles, os pais, diante da maior tarefa, da tarefa mais santa que Deus tinha entregado a eles, os pais cruzaram os braços, negligenciaram o ensino à criança no caminho que eles deviam andar, ou seja, os pais não ensinaram a Bíblia para os seus filhos. Os pais não faziam culto doméstico com seus filhos. Resultado, uma geração inteira se perdeu, porque eles não conheciam algo. Sabe qual é o principal papel dos pais, tanto naquela geração como também no século 21? É ajudar os filhos na sua expansão espiritual. Gilmar, o que é isso? O filho geralmente ele tem uma fé cultural, ou seja, uma fé dos seus pais. E chega um momento da história em que os filhos, eles precisam ter uma expansão espiritual, ou seja, uma fé própria, uma fé deles. Eles precisam ter um encontro com Deus. E o pai ele fica como intermediador da fé cultural para uma fé viva em nome de Jesus. E o filho então ele precisa desenvolver essa expansão espiritual por influência de quem? Dos seus pais. E a Bíblia diz que toda aquela geração se perdeu, toda uma geração cresceu rebelde, odiando as coisas espirituais, odiando as coisas de Deus, porque os pais eles negligenciaram o ensino à criança no caminho em que eles deviam andar. Eles terceirizaram a educação dos seus filhos. Eles olharam para outros lugares. Eles focaram em outras coisas, menos dentro da sua própria casa. Talvez os pais na época eram aplaudidos na empresa, eram aplaudidos até mesmo dentro do templo, mas dentro do lar eles perderam os seus próprios filhos debaixo dos seus olhos. Olha como é que está a nossa geração mundial. Esse vídeo aqui talvez ele contextualize um pouco sobre geração. E olha agora como é que está a nova geração. Vem um pouquinho, por gentileza. Contra hoje o seu maior desafio na história. Uma geração inteira na corda bamba. Será que a igreja vai ganhá-los ou perdê-los? Será que a igreja se levantará, lutará por eles? O número de pessoas nascidas nesta semana 2.684.934. O número de pessoas nascidas neste ano 140 milhões. Menos do que a população da Rússia, mais do que a população do Japão. Enquanto você assiste este vídeo, 1.300 pessoas nasceram em todo o mundo. Em junho de 2011 eram 6.980.125.347. Nos próximos 10 anos, sobe mais 1 bilhão de pessoas. Hoje, 1/3 da população mundial tem menos de 15 anos, ou seja, 2,3 bilhões de crianças. Se o número de cristãos praticantes é de apenas 17%, então são 395 milhões de crianças cristãs.
São 395 milhões de oportunidades para mudar sua igreja, cidade, nação, mundo e o futuro. Você sabia que o mundo ao nosso redor está mudando? Geração conectada. 640 milhões de usuários ativos. 50 bilhões de fotos postadas. Mais de 2 bilhões de usuários de internet. Mais de 5 bilhões de linhas ativas de celulares. Os smartphones de hoje têm a mesma tecnologia da nave Apollo que foi à Lua em 1969. O segundo maior país usuário do Facebook do mundo é a Indonésia. O mundo está mudando. Pesquise por Jesus no Google e terá 416 milhões de resultados. Pesquise por porn de fotografia e terá 951 milhões de resultados. A maioria das crianças que têm fotografia fazem isso em aparelhos comprados pelos próprios pais. Pesquisa do Instituto Barna mostra que crianças estão se afastando muito rápido da cosmovisão bíblica. Qual star mais popular no YouTube? Lady Gaga. Prêmio Grammy de melhor artista, Eminem, com suas palavras chocantes e más. Jogo mais popular no mundo, maldição e escuridão do Warcraft. Crianças americanas gastam 7 horas e 38 minutos na TV e mídia digital todos os dias. Crianças veem mais de 200 milhões de vídeos no YouTube diariamente e compartilham com seus amigos com centenas de sites e redes sociais. Nossas crianças estão sendo discipuladas pelo mundo. A igreja perderá esta geração. Onde estão as poderosas igrejas de Filipos, Tessalônica, Éfeso? Não há nenhuma. Por que as igrejas na Holanda, Espanha e Austrália estão sendo vendidas como bares, restaurantes, hotéis e mesquitas? Eles perderam uma geração. Porque depois da geração de Josué, Israel sofreu na era dos juízes. Porque depois de Davi veio Absalão. Eles perderam uma geração. O apelo dessa nova geração de crianças a seus pais é essa aqui, ó. Não nos perca, nos preparem, não desistam da gente, nos ajude, nós somos o presente e o futuro da igreja. Somos a esperança da igreja em nome de Jesus, amém? Deixa eu compartilhar algo com vocês. O inimigo, ele já utilizou várias estratégias para tentar parar o cristianismo, para tentar parar com as igrejas, para tentar parar com o povo de Deus. Ele já utilizou várias estratégias. Uma das estratégias que ele utilizou foi a estratégia da coação física, derramamento de sangue, morte e perseguição. Ele pegava os cristãos, colocava no Coliseu Romano, e ali os cristãos eram devorados pelas feras, eles eram degolados pelos carrascos. Mas então ele percebeu algo, que essa estratégia que ele utilizava por meio de derramamento de sangue não estava dando certo. Mas por quê? Porque quando um cristão, que era conhecido como mártir, ele estava diante da morte, ele não negava o nome do Senhor. Ele morria, mas não negava o nome de Deus. As pessoas que viam aquele ato de fidelidade, elas diziam assim: eu preciso servir esse Deus, porque mesmo diante da morte, essas pessoas não negam o nome do Senhor. E então quando morria um, automaticamente nasciam 100 cristãos. Os historiadores diziam da época que o sangue dos cristãos era como se fosse sementes. Morria uma semente, mas germinava vários frutos para a glória de Deus. E então o inimigo, ele viu que essa estratégia não dava certo. Ele viu que essa estratégia já não podia mais continuar dessa forma. E então ele mudou a estratégia. A estratégia dele agora é uma estratégia mais atualizada, mais sofisticada. A estratégia dele agora é mais diferente, é mais colorida, a tal ponto de a gente não pensar que é um dardo inflamável do maligno.
grava no teu coração que eu vou falar em nome de Jesus, a nova estratégia do inimigo. O que ele mais tem utilizado para tombar os filhos de Deus nos campos de batalha, o que mais ele tem utilizado para destruir com lares, para romper relacionamentos, para acabar com a educação dos filhos, a estratégia agora que ele tem utilizado é a estratégia da coação frontal, ou seja, um ataque mais frontal. Já não tem mais derramamento de sangue, já não é mais perseguição, já não é mais uma coação física. O ataque atual do inimigo agora, na atualidade, é um ataque frontal. Gilmar, porque ele alcançando a nossa mente, ele muda a nossa cosmovisão de vida, ele muda a nossa filosofia de vida, ele muda a nossa maneira de enxergar o mundo, a tal ponto hoje de muitas pessoas caírem num terreno inimigo da relatividade, ou seja, eles começam a misturar o que é certo e o que é errado, o que é espiritual, o que não é espiritual, e eles começam a misturar tudo isso, achando que não vai ter efeito sobre sua própria vida. Portanto, o ataque atual do inimigo é um ataque frontal. E eu queria nesta noite, em nome de Jesus, trazer alguns ataques minuciosos, alguns ataques que ele tem colocado diante de nós, e eu quero nesta noite trazer para vocês em nome de Jesus. Para você ter uma ideia, no ano de 1999, a revista Veja, ela lançou uma matéria, em que ano? 1999, e eles lançaram uma matéria interessante, e o título da matéria era esse daqui, ó, o que a televisão apresentava em uma semana, em 1999, olha só, o que a televisão trazia em uma semana? 2.541 cenas de nudez, 1.141 cenas perdão, 2.541 cenas de violência, 1.145 cenas de nudez, 707 cenas de morte, 596 cenas sensuais e 72 cenas de ofensas. Isso em uma semana no ano de 1999. Com certeza a revista Veja, no ano de 2020, não teria a coragem de publicar novamente esta mesma matéria, porque se ela publicasse, as pessoas iriam ficar assustadas com um número que talvez nenhuma calculadora científica conseguiria mensurar os números do que hoje é passado em uma semana na televisão. A Bíblia diz que nós somos transformados naquilo que a gente contempla. Eu sou o que eu vejo, eu sou o que eu leio, eu sou também o que eu escuto. E especialmente no Brasil, como a nossa cultura lê pouco, nós somos o que nós assistimos. Nós somos o que nós assistimos. Na época de Josué, uma geração inteira se perdeu, porque os pais terceirizaram a educação dos filhos. E na nossa geração atual, os pais estão terceirizando a educação dos seus filhos para as babás eletrônicas e tantos outros meios midiáticos que o inimigo tem colocado diante de nós. E eu creio que nesta noite Deus vai falar ao teu coração em nome de Jesus. A palavra de Deus diz no livro de Deuteronômio capítulo 7, versículo 26, a santa e poderosa palavra de Deus diz: não meterás coisa abominável aonde? Em tua, para que não sejas amaldiçoado. Semelhante a ela, de todo a detestará, e de todo a abominarás, pois é amaldiçoado. É o que diz a santa e poderosa palavra de Deus. Naquela época, no contexto aqui, a Bíblia está falando de necromancia, de macumba, de feitiçaria, de magia negra. No contexto aqui é esse. E eu quero agora contextualizar tudo isso que a Bíblia está falando na atualidade, tá certo? Por meio do mundo midiático. Eu vou trazer tudo isso para você nesta noite em nome de Jesus. Outro dia, a BBC lançou uma pesquisa interessante, junto com o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Eles trouxeram um estudo. Estudo relaciona novelas a divórcio aonde? No Brasil. E eles colocaram aqui abaixo
Vocês tem como ver aí? Mas eles colocaram aqui abaixo, especialmente as novelas da TV Globo. Para você ter uma ideia, hoje, para as novelas terem ibope, ganharem ibope, elas têm que apresentar algumas cenas específicas. Por exemplo, para a novela hoje tem muito ibope, tem muita visualização, tem que apresentar essas cenas aqui, ó. Isso aqui é comum hoje em todas as novelas. Ter cena de prostituição, vingança, homossexualidade, traições, espiritismo, blasfêmia, cigarro, bebida, sexo à vontade e assim vai. Ou seja, o contexto das novelas na atualidade é a destruição das famílias. Repete comigo, o contexto das novelas é a destruição das famílias. Em uma novela, por exemplo, aparece ali em cenas onde o marido está tramando trair a esposa ou não. E tem crente que está assistindo ali, e aí o esposo não está dando atenção para a esposa, aí o esposo não está fazendo a parte dele no casamento, e então aparece um terceiro. E aí a crente está ali assistindo, e ela vem logo na mente, rapaz, tem que trair logo, tem que deixar esse homem. Está apoiando ali o divórcio. E quanto mais a gente assiste novela, mais eu me torno um investidor da destruição das famílias. Porque quanto mais eu assisto, mais as novelas elas vão alcançando públicos, elas vão chegando em lugares que ainda não tinham conquistado. E quanto mais eu assisto, mais eu enxergo dinheiro neles, mais eu invisto neles, e mais a destruição das famílias vão alcançando outros lugares. Para você ter uma ideia, essa novela aqui, a novela Malhação, que a gente chama de Mal em Ação, é uma novela que já tem mais de 20 anos aí no mercado brasileiro. E essa novela, ela foi elaborada para o público jovem. Eles trazem ali o estereótipo, um modelo a ser seguido, isso no perfil que eles colocam, não bíblico. E aí eles colocam um modelo para o jovem seguir. Modelo de namoro, de como cuidar dos pais, como estudar, enfim. Olha só, nessa cena aqui, muito rápida, o que a menina está falando para o seu namorado. Olha só, e é isso que os nossos filhos talvez estejam aprendendo. Olha só. Já nos conhecemos bem, temos intimidade, confiança um no outro. Assim, a gente tem tudo que um casal precisa para... Você sabe? Sei. Quer dizer, não, eu não sei. É que eu acho que está na hora da gente evoluir, Théo. Mudar de fase. O quê? Mudar de fase? Mas assim, tipo videogame? Isso. A gente venceu a fase anterior e agora acho que está na hora de entrar na fase do casamento? Oh, Lorelai, não, eu acho que é muito cedo pra isso ainda. Olha só. Garoto, tô falando de outra coisa. Aquela coisa, entendeu? Lorelai, eu não tô entendendo nada, tá? Tô correndo feito uma mosca na sua. Sexo! Transar, tô falando de sexo, transar, Théo. A mídia não está brincando. Até um tempo atrás, existia a questão da censura. Hoje não existe mais. Até um tempo atrás existiam as mensagens subliminares. Para colocar algo diante do povo, como uma cena dessa, tinha que ser subliminar. Mas hoje é tudo explícito, escancarado. Não existe mais censura. E mesmo assim, o povo continua assistindo e dando ibope para esse tipo de conteúdo. Outro dia foi feito também um outro estudo pela BBC. E olha só, estudo liga programas de TV à gravidez aonde? Na adolescência. E aí quando nossos filhos eles não aprendem na fonte em casa que tem água limpa, eles vão aprender aonde? E aí por isso que a BBC publicou que estudo liga programas de TV, especialmente novelas, eles vão dizer no estudo, a gravidez na adolescência. Essa novela aqui, antes dela ser publicada, que eu vou mostrar para vocês aqui, antes dela ser publicada aqui no Brasil, a novelista Glória Pérez, que escreveu a novela, ela foi criticada pelo nome que ela colocou na novela. E ela foi criticada pelo público evangélico aqui no Brasil. Os evangélicos não gostaram do nome que ela colocou na sua novela. E aí falaram para ela, os repórteres,
E ela então respondeu nessa entrevista aqui para o público evangélico. Olha só o que ela disse. A novela Salve Jorge nem foi ao ar e já coleciona algumas polêmicas. A última delas é que a Globo poderia mudar o nome da atração. Motivo? Medo de perder a audiência entre o público evangélico. O nome Salve Jorge é uma referência direta a um dos santos mais famosos da religião católica. Mas o que será que a autora Glória Pérez pensa disso tudo? Salve Jorge, esse nome é o mito de São Jorge. É uma homenagem que a gente faz a todos os brasileiros guerreiros, né? E o nome se refere àquela força interior que a gente tem que buscar dentro da gente para vencer os dragões de todo dia. Por isso, Salve Jorge. E é verdade essa história de uma nota dizendo que talvez a Globo mudasse o nome, porque os evangélicos talvez não aprovassem esse nome? Eu acho uma bobagem tão grande que nem pensei a respeito. Mas sempre os nomes que a gente escolhe são provisórios. Até você ver registro, uma série de coisas, né? Mas os evangélicos assistem novelas espíritas e adoram. O que é que eles teriam contra São? Não precisa a gente falar mais nada, ela disse, os evangélicos estão me criticando, falando mal de um simples nome que eu coloquei na minha novela, mas eles estão assistindo coisas. Por isso que a santa e poderosa palavra de Deus diz, e não vos conformeis com este, mas transformai-vos pela renovação da vossa. Aonde é que o inimigo quer atacar? A mente. A Bíblia diz, mas transformai-vos pela renovação da vossa, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de... Ei, um transformado, ele não se conforma para a glória de Deus. Um transformado não se conforma. A Bíblia tem um texto especificamente para os pais. Quantos é que são pais nesta noite? Só levante sua mão em nome de Jesus aí. Eu quero agora só ler com os pais esse texto aqui. Está dando para vocês verem aí? Está dando para ver? Aí atrás está dando para ver os pais? Está dando? Aqui o texto? Provérbios capítulo 22, no versículo 6. Vamos ler no 3? Só os pais agora para estremecer esse tempo. 1, 2, 3. Ensina a criança no caminho de verdade. E ainda quando for velho, não se... Louvado seja o nome do Senhor. Ensina a criança no caminho em que deve andar, porque quando a gente não ensina, talvez as babás eletrônicas vão ensinar. Agora deixa eu falar uma coisa, tudo que eu estou falando aqui para vocês, eu não estou querendo dizer que toda tecnologia é do diabo, não estou demonizando nada disso, porque a tecnologia pode ser um veículo, um canal de bênção para a gente, sim ou não? Pode ser um canal de bênção para a nossa vida, e ao mesmo tempo pode ser o quê? Uma maldição também para a nossa vida. Como uma criança, ela não tem o mesmo filtro que nós temos, o filtro de uma criança é diferente do filtro de um adulto, elas, ao olharem para alguns desenhos, algumas cenas, elas vão avaliar e vão achar aquilo a coisa mais normal do mundo. Por exemplo, é muito comum hoje aparecer uma mensagem específica nos desenhos animados, ideologia de gênero. É muito comum hoje em vários desenhos animados, tanto o canal Pau como o canal aberto no YouTube, eles apresentarem sempre um tema da ideologia de gênero de maneira toda distorcida. Por exemplo, aqui no desenho do Bob Esponja, aparece ali o Patrick beijando o Bob Esponja, depois aparece ele simulando um casamento, ou seja, a criança, ela vai olhar para essa cena e ela vai achar que é a coisa mais normal do mundo. Agora deixa eu falar uma coisa, você sabe que a melhor pedagogia para ensinar uma criança é por meio da repetição, não é verdade? A melhor pedagogia para ensinar uma criança é por meio da repetição. Você repete, a criança internaliza e ela absorve facilmente aquele conceito que você quer aplicar na vida dela. A mídia destruidora, o inimigo, eles sabendo disso, eles utilizam a mesma estratégia da pedagogia, a estratégia da
repetição. Por exemplo, hoje é muito comum para a faixa etária de 3 a 6 anos de idade, a mídia colocar conteúdos da ideologia de gênero. E aí a criança vai vendo, daqui a pouco ela vai pensar o quê? Que é normal. Então a melhor estratégia que a mídia utiliza é a estratégia da repetição, para a criança internalizar aquele conceito. Por exemplo, para você ver que dá tão certo essa estratégia da repetição, deixa eu fazer um teste com vocês rapidinho. Respondam para mim rapidinho. Que cor é esse forro aqui? Todo mundo junto. Que cor é esse forro aqui? Que cor essas cortinas aqui? Que cor? Que cor aquela porta ali, ó? Que cor a porta? Que cor aqui onde eu estou apontando? O que a vaca bebe? Leite. A vaca bebe leite? Eu já trabalhei um período com gado, eu nunca vi na minha vida uma vaca beber leite. Depois de grande, os únicos que continuam bebendo leite, você já sabe quem é, né? São os seres humanos. Então a mídia, ela utiliza a estratégia da repetição e eles vão conceituando algo na nossa mente sem às vezes a gente perceber. Vão nos conduzindo a uma decisão sem a gente perceber. Por exemplo, sobre o desenho aqui, XOL, é um desenho do canal pago, mas tem também no YouTube livre para todo mundo. Esse desenho aqui, o que acontece? O menino, ele encontra um anel mágico. Ele pega o anel mágico, ele coloca no dedo, o que acontece? Ele se transforma em uma menina super. Isso é para o público de 3 a 6 anos de idade. Ele se transforma em uma menina super poderosa, ele coloca o anel no dedo e ele ainda diz bem assim, ó, liberta a menina! E aí ele se transforma numa menina super poderosa. E isso é para o público de 3 a 6 anos de idade. Mas por que você está repetindo isso várias vezes, de 3 a 6 anos de idade? Porque a psicologia diz que o período crucial na vida de uma criança é dos 3 a 7 anos de idade. É o período que está tendo ali todo o desenvolvimento do caráter, da personalidade. É um momento crucial, um momento importantíssimo. E a mídia destruidora, eles elaboram conteúdos destrutivos, especialmente para essa faixa etária. Esse é o desenho aqui, o desenho dos Minions. Você sabe que o nome Minions é um nome inglês. E o nome Minions significa servos ou capangas do mal. Servos ou capangas do mal. Aqui está no encarte do DVD dos Minions uma placa que eles estão segurando. Nessa placa está dizendo bem assim, ó: servindo ao mal desde o início dos tempos. Eu pergunto a vocês, quem serve ao mal desde o início dos tempos? Quem serve ao mal? Satanás, o inimigo de Deus. Agora deixa eu explicar para vocês algo. O nome Minions, ele contextualiza todo o filme. Por quê? Vou explicar para vocês agora. Ele significa servos ou capangas do mal. Vamos lá. O desenho dos Minions é assim, ó. Eles estão em uma busca frenética pelo mal. Eles querem estar do lado do mal. Eles querem servir ao mal. Eles têm prazer em fazer o mal. E aí como é o filme? Eles saem correndo. E começa o filme, uma aula de evolucionismo, e aí depois eles vão em busca do mal, eles vão atrás do Drácula, eles passam por uma família de assaltantes perigosa, mas eles não param aí porque eles querem os mais malvados que tem. E eles só param de perseguir o mal quando eles encontram o seu malvado favorito. E como uma criança, ela não tem o mesmo filtro que a gente tem, ela está vendo aquilo ali, e a criança, ela internaliza esse conceito, quer servir ao mal, quer estar perto do mal, quer fazer o mal. Esse é o conceito que o desenho dos Minions traz, e tem muitos pais que às vezes, sem perceber,
eles, ainda para ajudar mais ainda nessa tarefa, eles, no dia que o filho completa o ano, eles ainda fazem a temática do aniversário de quem? E aí o balão dos milhos, o bolo é dos milhos, ele traz o presente do menino dos milhos, é a bolsinha dos milhos, é a meia dos milhos, é a cuequinha dos milhos, é tudo dos milhos, ou seja, personificando os filhos, para ser, sem perceber, um servo ou um capanga do mal. Esse outro desenho aqui, que foi publicado há pouco tempo pela TV Globinho, o Clube da Anitinha. Quantos aqui já conheciam o Clube da Anitinha? Só levanta a mão para ver rapidinho aí. Clube da Anitinha. Cadê? Quantas crianças que estão aqui conhecem o Clube da Anitinha? Levanta a mão para ver, por favor. No primeiro culto deu umas crianças, né? Mas agora deixa eu falar uma coisa para vocês, crianças. Deus está falando nesta noite com você em nome de Jesus, amém? Então as crianças que estão aqui, diz bem assim, ó: eu recebo o missionário. Eu recebo o missionário. Glória a Deus. Deus fala com as crianças. O Clube da Anitinha é um desenho baseado na vida da funkeira Anitta. E aí passa na TV Globinho, e ali tem o funk, as meninas, as criancinhas rebolam até o chão, aquela coisa toda, aprende o funk, aquelas músicas que rebaixam, deteriorizam as mulheres, a cultura, enfim, tudo isso eles vão aprender no desenho da Anitinha. Esse outro desenho aqui, antes de eu falar dele, eu preciso contextualizar para vocês que eu não consegui fazer isso no primeiro culto devido ao tempo. Como eu estou agora ganhando tempo, deixa eu explicar para vocês agora algo que está por trás dos desenhos de contos de fadas. Deixa eu explicar para vocês agora. Quantos aqui conhecem a religião neopagã Wicca? Quantos aqui já ouviram falar da religião dos Wiccas? Levante a mão para ver rapidinho. Aqui no Brasil já tem mais de 400 mil adeptos. Aqui no Brasil, em São Paulo especialmente, tem uma escola conhecida por Hogstades, que foi a mesma escola que Harry Potter foi enviado no filme. Está lá em São Paulo e ano após ano centenas de jovens são enviados para lá para eles serem educados na religião dos bruxos, dos magos e dos feiticeiros, porque o movimento Wicca, a religião dos bruxos, dos magos e dos feiticeiros, de modo que eles fazem? Eles vão geralmente para dentro do coração da mata, porque eles adoram a mãe natureza, segundo eles, o ar, o fogo, a água, o ar, e eles então vão para o coração da mata, e ali eles começam a fazer as suas invocações, eles fazem os seus cultos ali. Agora deixa eu explicar uma coisa: todo conto de fadas, todo desenho de conto de fadas, o contexto deles, se você perceber, vai ser sempre no coração de onde? Da mata. O desenho da Malévola, o contexto é onde? O da Frozen, o contexto é onde? Explica só o da Frozen para você ter uma ideia. Por exemplo, a Elsa, ela acerta a magia na sua irmã, e aí os seus pais correm, pegam a irmã mais nova da Elsa, e aí saem correndo para dentro de onde? Para dentro de onde? E a Bíblia diz: não permita que entre na tua casa coisas abomináveis. E aí lá dentro do nosso lar, talvez o culto dos Wiccas está acontecendo sem eu perceber. Agora, a tradução da música da Frozen, só o refrão diz assim, ó: sem certo, sem errado, sem regras para mim, eu estou livre. Sem certo, sem errado, sem regras para mim, eu estou livre. Eu determino o que eu quero fazer. Isso é uma musiquinha para as crianças. Por isso que a palavra de Deus, no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3, a santa e poderosa palavra de Deus diz assim, ó: as más companhias pervertem os bons costumes. É o que diz a santa e poderosa palavra de Deus. Talvez aquilo que você, com tanta dificuldade, com tanta oração, você quis construir no teu filho um caráter cristão, com muita oração, com muita dificuldade, e aí a mídia destruidora vem e faz o quê? Joga tudo no ralo. Agora deixa eu falar uma coisa, em nome de Jesus,
o nosso lar precisa ser o quartel-general de Cristo, amém? É lá que Ele vai preparar os verdadeiros missionários, é lá que Ele vai forjar o caráter dos missionários para abalar todo esse mundo com o evangelho poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que o inimigo, ele está de todas as maneiras querendo destruir com a nossa família, com nossos filhos, com o nosso lar, mas Deus não vai permitir isso em nome de Jesus. A palavra de Deus diz no livro de Salmo, no versículo 101, no texto, Salmo 101, versículo 3: não porei coisa má diante dos meus. Nossos olhos são as janelas da alma. E a Bíblia é bem radical quando ela diz: se teu olho direito te faz pecar, a Bíblia diz o quê? Porque é melhor entrar cego ou coxo, sem o braço, sem a perna, do que ter todo o corpo lançado aonde? Se o canal pago, se o celular, se o Wi-Fi te faz pecar, a Bíblia diz o quê? Arranca-o. Outro dia saiu uma matéria interessante que aconteceu em São Paulo, que foi notícia mundial basicamente. Um adolescente de 13 anos de idade, ele cometeu uma chacina dentro da própria família. E nessa chacina foi o pai, a mãe, uma criança de 13 anos de idade. Isso chamou a atenção de vários estudiosos, de peritos da área, e alguns peritos foram investigar qual foi a motivação de uma criança de 13 anos de idade em fazer essa chacina dentro da família. E aí eles chegaram na conclusão, e olha o que o jornal disse sobre esse evento. O menino Marcelo Pesseguini, de 13 anos, criou um grupo entre colegas de escola inspirado em um jogo de videogame. O objetivo era assustador: matar. O perfil de Marcelo Pesseguini está sendo montado com base nos depoimentos de colegas de escola, e os detalhes revelados nos últimos dias chamam a atenção. O Departamento de Homicídios descobriu que Marcelo convocou amigos para formarem um grupo chamado de mercenários. Segundo os depoimentos, as regras eram claras: quem entrava não podia sair. Como num videogame, o objetivo principal era conseguir energia, e isso só seria possível matando. Os principais do grupo eram os próprios pais. Tinham que matar os pais. Mas olha o que ele aprendeu, segundo os peritos. Era este personagem de um videogame. Personagem de videogame. Capuz faz parte de uma ordem de assassinos. 3 dias antes do crime, Marcelo trocou a foto dele no Facebook pela imagem do videogame. O inimigo não está brincando. Ao mesmo tempo que Deus quer levantar uma geração poderosa, ao mesmo tempo que Deus quer que a sua promessa se cumpra, lá do livro de Joel, do capítulo 2, no nosso lar, na nossa família, que nossos filhos, eles iriam profetizar, eles iriam ter sonhos, eles teriam ter visões, que Deus iria levantar uma geração poderosa. Ao mesmo tempo também o inimigo quer fazer com que uma geração se perca, ou ele quer levantar uma geração que vai odiar as coisas de Deus. E o inimigo, ele está fazendo de tudo, porque ele sabe, como a Bíblia diz, que pouco tempo lhe resta. E esse pouco tempo que lhe resta, ele está investindo especialmente nas crianças. Por quê, Gilmar? Porque para se começar uma geração, se começa por onde? Pelas crianças. E o inimigo quer fazer de tudo para destruir com o teu filho, para destruir com o teu lar, para destruir com o que você tem de mais precioso, que é a herança de Deus que Ele colocou nas tuas mãos. Deus quer te usar para ser um sacerdote, uma sacerdotisa, para levantar uma geração para a glória do nosso Deus. Esse game aqui, o GTA, é um game que é extremamente violento. É um game, se a gente fosse resumi-lo, nós poderíamos resumir dizendo que o GTA ensina a matar, a roubar e a destruir. Nesse game, ele rouba, a polícia persegue, ele atira, ele mata de maneira mais cruel que você imagina, mata de faca, paga de tiro, de bomba. Nesse videogame ele usa drogas, ele beija um outro homem, ou
ou seja, relacionamento homossexual, ele faz sexo com prostitutas de maneira explícita do jogo. Tudo que tem de ruim foi colocado aonde? Dentro desse jogo. Agora, o jogo na atualidade, que o povo mais está jogando, é esse daí. Meu Deus. Tem uns 12 crentes que eu vi se entortando para os dois lados. Recebe que é vitória na tua vida em nome de Jesus. Free Fire. Gilmar, o que é que ensina? Uma coisa simples. Ele ensina a matar. E ele ensina as nossas crianças a gostar disso. Outro dia, David Grossman não é cristão. David Grossman, ele é um ex-professor da psicologia de academia militar nos Estados Unidos. E depois que ele se aposentou, ele viu que esses jogos violentos começaram a existir. E então ele disse em uma matéria falando contra os jogos eletrônicos de morte, de brigas. E olha o que ele disse: nossos filhos estão aprendendo a matar e a gostar disso. Olha só o que pode acontecer com uma criança que joga muito game de violência, especialmente hoje o Free Fire. Olha aqui, ó. Se é uma criança, aproximadamente ali uns 4, 5 anos de idade, isso é real. Nossos filhos estão aprendendo a matar e a gostar, e muitos pais às vezes, sem saber o poder da influência que tem, eles dão para o seu filho como primeiro brinquedo o que? Um revólver. E também às vezes eles fazem um investimento altíssimo. Eles colocam lá na televisão um investimento altíssimo, um game, que talvez vai ser um investimento que vai fazer com que os seus filhos se percam e façam parte daquela geração que o inimigo quer levantar. A palavra de Deus diz no livro de 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo 8: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente da sua própria casa, a Bíblia diz, tem negado, e é pior do que o descrente. A santa e poderosa palavra de Deus diz isso. Pastor John Piper, norte-americano, outro dia, ele publicou em suas redes sociais essa frase. Ele disse: uma das maiores utilidades do Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp será provar no último dia que falta de oração não era por falta de tempo. A nossa geração é uma geração de navegadores, e Deus quer levantar para a sua glória uma geração de intercessores em nome de Jesus. Se você está com o seu celular, pega ele rapidinho, por gentileza. Você está aí com o seu smartphone. Gostaria que você olhasse para ele rapidamente. O nosso celular, ele já substituiu a nossa agenda. Ele já substituiu o nosso relógio. O celular, ele já substituiu o calendário. Mas pelo amor de Deus, não deixa ele substituir a tua família em nome de Jesus. Tem muitos casais que estão perdendo o seu relacionamento por causa que estão terceirizando a sua atenção para as novas tecnologias que estão chegando a nós. Não deixa ele substituir a tua família em nome de Jesus. Até um tempo atrás, quando as famílias se reuniam, era a coisa mais linda do mundo. Era dessa maneira. Hoje, as famílias estão assim. Podemos dizer que a tecnologia trouxe pelo menos 3 coisas para a gente. Com o advento da tecnologia, nós ficamos mais alienados da gente, das outras pessoas e até mesmo de Deus. Os valores se inverteram a tal ponto que hoje nós estamos humanizando as coisas e coisificando as pessoas. Outro dia,
uma família saiu de férias para um resort nos Estados Unidos, lá em Orlando, um resort muito lindo. Eles começaram a se banhar, a coisa mais linda do mundo, aquele resort. E ali no complexo daquele resort tinha uma pequena lagoa. E nessa lagoa tinha uma placa dizendo: atenção, é proibido nadar. E aqueles pais, como estavam empolgados naquele resort muito bonito, eles olharam certa manhã quando acordaram do dia de sol. Eles olharam para aquela pequena lagoa e disseram: vamos lá, não tem nenhum problema aquela placa, a gente sabe nadar. Então eles foram. Eles ignoraram as placas, eles ignoraram os avisos. Chegando àquela lagoa, eles começaram a se banhar, estavam numa alegria muito grande. Eles colocaram o seu filho de 3 anos de idade, Danny Graves, às margens daquela pequena lagoa. E enquanto eles se banhavam, se alegravam, distraídos, saiu de dentro daquela pequena lagoa um grande crocodilo. A criança que estava ali, o crocodilo abocanhou aquela criança, arrastou para dentro da lagoa. E a desobediência daqueles pais em desobedecer as placas, os avisos, custou a vida do único filho que eles tinham. A desobediência daqueles pais em ignorar as placas, em ignorar as sinalizações, custou a vida do único filho que eles tinham. Ei, nesta noite, Deus também levantou aqui nesta igreja muitas placas de sinalizações para a glória do seu nome. Deus levantou aqui várias placas dizendo: é proibido. E talvez não saia um crocodilo, talvez vai sair uma ideologia, vai ser um conceito que vai lançar por terra aquilo que você, com muita dificuldade, com muita luta e oração, lutou para implantar no teu filho. E da tecnologia talvez vai sair um conceito que pode destruir com a vida do teu filho. Queridos, o melhor parâmetro para a gente saber que uma geração está sendo preparada para Deus é quando o meu lar é um altar aceso para a glória do nome do Senhor Jesus. É quando eu faço o culto doméstico com meus filhos. É quando eu não permito entrar qualquer coisa no meu lar. É quando eu faço do meu lar uma casa de bênção. É quando eu deixo entrar no meu lar só coisas que Deus aprova, coisas que Deus não aprova, coisas que Deus coloca nas placas de sinalização dizendo: é proibido. Eu não faço. Aí eu consigo identificar que uma geração está sendo preparada para a glória de Deus. Eu não sei se até agora você entendeu. O inimigo que Deus te trouxe aqui nesta noite para te dizer uma coisa: Deus precisa contar com a tua ajuda em nome de Jesus. Deus quer levantar uma geração. Deus quer fazer com que os teus filhos, com que os meus filhos sejam preparados para serem como João Batista, Elias, Enoque, Isaac, Jacó. Deus quer levantar uma geração poderosa, mas Ele precisa contar com os pais nesta noite que estão aqui em nome de Jesus. Deixa eu perguntar uma coisa para você: Deus pode contar com você nesta noite em nome de Jesus? Você quer ser um canal de bênção nesta noite em nome de Jesus? Deus pode contar com você para você orar mais com teu filho, para você estudar mais a Bíblia com teu filho, para você fazer o culto lá na tua casa com teu filho. Deus pode contar com você nesta noite? Louvado seja o nome do Senhor. A gente traz no final das nossas apresentações um material de apoio. Vou pedir para o missionário Romário vir aqui comigo, por gentileza. O missionário Romário é um dos nossos coordenadores. Segura aqui, por gentileza. Essa Bíblia que vocês estão vendo é a Bíblia Ilustrada da Família. É uma coleção que vem composta por 6 volumes da Bíblia. Ela vem toda ilustrada, toda colorida. Nessa Bíblia, que contém mais de 400 histórias, quase 1000 páginas, você vai ter nessa Bíblia
o significado dos nomes, o contexto geográfico, você vai saber se identificar nas terras bíblicas, você vai ter aplicação bíblica, você vai ter também curiosidades bíblicas. Por exemplo, quando Deus diz, Noé constrói a arca com tantos côvados de altura, você vai saber nessa Bíblia o que significa um côvado. Você vai saber o significado do nome de Noé, de Isaac, de Jacó e de tantos outros personagens. E você também vai ter a aplicação da Bíblia. Quando você vem aqui e vem na história de Jonas, você vai saber o significado do nome de Jonas. Você vai saber o porquê que Jonas, ele não queria ir para a cidade de Nínive, porque ele foi para Tarsis. Tudo isso na Bíblia Ilustrada da Família. É uma Bíblia espetacular. É uma Bíblia que o seu filho vai gostar para você fazer o culto doméstico lá na tua casa em nome de Jesus. Em apoio a esse material, a gente traz também esse material aqui, que é o livro Como Formar Filhos Vencedores, da autora Nancy Van Pelt. Esse material que vai te ajudar a colocar disciplina no teu lar, como usar a tua autoridade que Deus te deu dentro do teu lar, como ajudar o teu filho a ele se desenvolver espiritualmente, aquela expansão espiritual que a gente falou no início, e também como você construir um caráter e uma personalidade cristã nos teus filhos em nome de Jesus. E o último material é esse daqui, material Felizes no Amor. Não sei se você sabe, de cada 12 casamentos aqui no Brasil, 6 se separam, 4 se toleram e apenas 2 se amam até o final, depois de 2 anos de casados. Lá na China, depois da pandemia, o que mais encheu foram os cartórios, mas por quê? Os chineses passaram tanto tempo juntos, que depois da pandemia eles decidiram se divorciar. Especialistas dizem que após a pandemia aqui no Brasil, o contexto vai ser de divórcio e destruição de famílias, porque os casais estão passando mais tempo juntos. Olha só o paradoxo que a mídia tem colocado diante de Deus, diante da sociedade. Mas eu creio que as nossas famílias vão ser protegidas por Deus em nome de Jesus. Amém? Nesse material Felizes no Amor, você vai estar aprendendo que não basta estar casado, tem que também estar feliz para a glória de Deus. Você vai estar aprendendo aqui como se reapaixonar em 3 semanas. Você vai estar aprendendo aqui como ter uma boa comunicação com o teu cônjuge, que hoje é a principal causa de divórcio no Brasil. Você vai aprender também nesse material aqui um assunto que é pouco falado, mas que tem destruído muitos casais. É descobrir que meu marido, que meu cônjuge é viciado em pornografia, e agora o que fazer? Nesse material, com toda a maestria, a autora Nancy Van Pelt, ela vem ajudando os casais que estão enfrentando problemas relacionados à pornografia, que é algo virtual, mas as consequências são reais. Tem destruído muitos relacionamentos aqui no nosso Brasil. Aquelas famílias que nesta noite estão aqui, que querem receber uma visita nossa lá na tua casa, visita dos missionários. Você recebeu um papel com família. Você preenche o papel, coloca o seu endereço, seu contato. A gente vai estar entrando em contato com você a partir de amanhã, para estar indo lá na tua casa, no melhor horário para você, orando com a tua família e também levando esse material para abençoar o teu lar em nome de Jesus. Enquanto tem muitas famílias que estão fazendo investimentos pesados, que às vezes vão acabar com a vida dos filhos, nós queremos levar bênção para a tua casa, para a tua família em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então você quer receber uma visita nossa na tua casa, preenche o papel, nós vamos estar ali ao final, entrega para a gente. A partir de amanhã entramos em contato com você para estar visitando o teu lar em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado, missionário Romário. Queria que você olhasse para cá agora para a gente concluir a palestra desta noite. Todos aqui receberam o papelzinho? Todos receberam? Queria que você olhasse para cá. É o último vídeo que eu quero apresentar para vocês, para a gente finalizar tudo dessa noite. Esse homem que vocês estão vendo aqui, ele se chama Derek Redmond. Derek Redmond é um corredor profissional. Esse homem se preparou durante 5 anos para consumar o que ele tanto queria. Ele queria ser um campeão vencedor. Ele queria colocar uma medalha de ouro em seu peito, experimentar os louros da vitória. Ele estava se preparando para as Olimpíadas de Barcelona.
Roma, que seria no ano de 1992. Ele atraiu mais de 65 mil espectadores. As pessoas tinham uma estima muito grande por ele, porque Derek Redmond era como se fosse o Usain Bolt da época. Deram uma largada, ele tinha que correr mais de 400 metros rasos, e quando ele estava correndo na metade do caminho, faltando 250 metros para ele consumar o que ele queria, ele sente uma forte dor na sua perna direita. Essa dor o obrigou a estacionar no momento que ele mais queria correr. Derek Redmond foi levado ao chão. A multidão que estava ali, de mais de 65 mil espectadores, ficaram impactadas. O que foi que aconteceu com o nosso campeão, com o nosso vencedor? E as demais pessoas continuaram a correr. Derek Redmond levado ao chão, em meio a lágrimas, em meio a dores. Lá estava uma pessoa que se preparou, se disciplinou durante 5 anos, que suou a camisa. Mas Derek Redmond, ele tinha algo em comum. Ele não aceitava a derrota, não aceitava o chão. Por mais que as pessoas falassem para ele, Derek Redmond acabou, para por aqui. Ele disse, eu vim aqui, eu preciso agora ir até o final. Não importa o que aconteça, eu preciso ir até o final. A multidão, vendo aquele ato de ousadia, de coragem desse homem, se levantaram juntos, aplaudindo, dizendo, vai Derek Redmond, continua correndo. Faltam poucos metros para cruzar a linha de chegada. Mas talvez sozinho, porque ele estava fraco, abatido, sem forças. Talvez esse homem não iria conseguir cruzar a linha de chegada sozinho. Foi até então que alguém saiu da zona de conforto, alguém saiu da arquibancada, alguém deixou o anonimato e os bastidores e foi ajudar esse homem no momento que ele mais precisou da ajuda de alguém. Sabe quem veio ajudá-lo? Esse homem se chama Jim Redmond, era o pai de Derek Redmond. Esse pai não conseguiu ver seu filho na situação que ele se encontrava, estava debilitado, sem forças e talvez não iria conseguir cruzar a linha de chegada sozinho. Foi então que o seu pai, cheio de amor no coração, chegou perto dele, o abraçou e disse, meu filho, você não precisa cruzar a linha de chegada sozinho, você não precisa fazer isso sozinho, eu estou aqui com você, e nós dois vamos cruzar a linha de chegada juntos. E para aquela grande multidão, de mais de 65 mil espectadores, era como se eles dois tivessem chegado em primeiro lugar, porque eles não desistiram da corrida, eles foram até o final, mesmo doendo, mesmo em lágrimas, mas eles não desistiram da corrida, em nome de Jesus. Ei, Deus nesta noite quer levantar paz com esse calibre em nome de Jesus. Deus quer levantar paz aqui nesta igreja, que saiam da arquibancada, que participem agora de maneira ativa na vida dos filhos, ensinando-os no caminho em que eles precisam andar. Deus quer te usar, você pai, você mãe que está aqui nesta noite, para ser um canal de bênção para a vida do teu filho. Não prepare o seu filho somente para esse mundo, não prepare somente o seu filho para o mundo profissional, prepare o seu filho para ser um missionário para a glória de Deus. Quantos aqui nesta noite querem falar, Senhor, me ajuda a ser um pai que vai ajudar o meu filho a se encontrar contigo para a glória do teu nome. Cante comigo essa música. Enquanto você canta, segura na mão, se você está com teu filho, com tua filha, com teu esposo, com teu cônjuge aí do teu lado, segura na mão dele, na mão dela, e você vai declarar nesta noite para a tua família, a minha casa tem que ser uma casa de bênção em nome de Jesus. Declare ao Senhor nesta noite. Fala, Senhor, minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Lá vai ter mais Bíblia, lá vai ter mais oração. Nela estarão reunidos só adoradores do eterno Deus. Que só exalta o Deus verdadeiro e fiel. Declara nesta noite: a minha casa será reconhecida. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, não somente por ter uma casa bonita, não somente por
pois a casa que um dia te recebeu nunca mais será a mesma. Feche teus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Obrigado, Senhor Jesus, por nesta noite o Senhor ter revelado coisas que para a gente estava passando despercebido. Eu creio que nesta noite, Deus, o Senhor chacoalhou a tua igreja. Eu creio que nesta noite, Senhor, o Senhor fez com que muitos pais se colocassem na brecha do seu lar. O inimigo não está brincando. Ele quer encontrar algum espaço para acabar com as nossas crianças, para acabar, meu Deus, com a nossa juventude, para acabar, Senhor, com as famílias. Meu Senhor, nós cremos que estamos vivendo nos últimos dias desse mundo. Tem muitos pais que ainda não entenderam isso. Tem muitos pais, Senhor, que estão tão preocupados com essa vida, em adquirir riquezas, em ter bens materiais, que estão se esquecendo, Senhor, que a maior herança que o Senhor deu a eles são os filhos. Faz com que caia as escamas, meu Pai, que tem cegado o teu povo. Faz, Senhor, com que os grilhões que tem acorrentado teus filhos, a tal ponto deles ficarem longe dos seus próprios filhos em casa, faz com que caia por terra nesta noite, em nome de Jesus. O nosso lar, Deus, precisa ser o teu quartel-general. É lá que o Senhor vai preparar os teus filhos, é lá que o Senhor vai forjar o caráter dos missionários. A gente não quer ser, Senhor, um crente de banco, um crente, Senhor, da moda, um crente, Senhor, que não prega o teu evangelho. A gente quer preparar uma geração forte, uma geração poderosa, uma geração que fala com autoridade, Senhor. Para isso o Senhor precisa contar com os pais. A promessa do livro de Joel é condicional. A promessa, Senhor, que tu disses que nossos filhos iriam profetizar, que nossos filhos iriam ter visões, que nossos filhos iriam falar com autoridade, é para aquelas famílias que estão preparando os filhos para ti, meu Deus. É para aquelas famílias que estão com o altar aceso, com o altar em chamas em seu lar. É para aqueles lares, meu Pai, que os pais estão fazendo investimentos daquilo que o Senhor aprova, daquilo que o Senhor, meu Pai, coloca o teu carimbo em cima. Faz com que caia por terra, meu Deus, todo o trabalho do inimigo em nosso lar. Faz com que caia por terra, meu Deus, todo o dardo inflamável do inimigo que ele lança por meio das tecnologias para os nossos filhos, para o nosso casamento, meu Pai. Proteja cada lar aqui presente. Coloca, Senhor, uma coluna de fogo ao redor, anjos poderosos com espadas, para proteger os teus filhos. Levanta aqui, Senhor, pais, que se coloquem à direita e à esquerda dos seus filhos. Pais, que não andam terceirizando os seus filhos. Levanta aqui nesta noite, Senhor, pais, que vão lutar, que vão orar, que vão estudar a Bíblia junto com seus filhos, e vão, Senhor, quando o Senhor voltar, estar com eles para subir contigo, morar por toda uma eternidade. Nós queremos cuidar, Senhor, da maior herança que o Senhor entregou nas nossas mãos, que são nossos filhos. Curte o que custar para a gente, nós vamos prepará-los para a glória do Teu nome. Eles não vão, Senhor, fazer parte das fileiras da geração do inimigo. Eles não vão, Senhor, se levantar odiando as Tuas coisas. Eles vão se levantar como uma geração poderosa para Ti. Nós temos certeza, porque essa oração, ela vai assinada no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E todos digam amém.
Louvado seja o nome do Senhor. Dê uma salva de palmas ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós vamos estar ali atrás. Você que recebeu o papel, pode passar para a gente. A partir de amanhã a gente vai estar visitando a tua família em nome de Jesus. Pastor? Vamos entoar mais um hino já para encerramento. Queria que o louvor viesse. E enquanto isso, recolhemos os dízimos e as ofertas. Lembrando que a oferta desta noite será destinada aos missionários, não porque eles pediram nada, não estão cobrando nada, mas a igreja quer fazer isso em nome de Jesus. Vamos para o hino e após esse louvor, nós já estamos despedidos. Amém. Amados, só os avisos aqui, amados. Culto das crianças no próximo sábado às 17 horas. Então os pais tragam as crianças para estar realizando esse culto no próximo sábado às 17 horas. Amém? E a oferta, o pastor já falou, que é a oferta missionária. E discipulado vai estar voltando, amados, a partir desta quarta-feira, às 19 horas e 30 minutos, com a irmã Miranô. Os irmãos que estão no preparatório para o batismo, procura a irmã Miranô, que os estudos o discipulado vai estar retornando a partir dessa quarta-feira, às 19h30. E o culto das crianças, neste sábado, às 17 horas. Amém? Domingo que vem, ceia de manhã, às 9 horas da manhã, ceia às 19 horas, às 18 horas e ceia às 19h30. Repetindo para os irmãos, no próximo domingo, ceia às 9 horas da manhã, ceia às 18 horas e ceia às 19h30. Amém? Glória a Deus. Esse louvor fala para nós consagrar a nossa família, amados. Profetizar as nossas famílias, que as nossas famílias vão estar no altar de Deus. Amém? Você pode ficar em pé para nós estarmos adorando ao Senhor com mais esse louvor. Aleluia. A ti, meu Deus, consagro meu lar, minha família em teu altar. A ti, meu Deus, consagro a minha família, traz a salvação e nunca falte o amor. Senhor, abençoe o meu lar. Consagro os meus bens, consagro o meu lar, a minha família em teu altar. Traz a salvação e nunca falte o amor. Senhor, abençoe o meu lar. Consagro os meus bens, consagro o meu lar, a minha família em teu altar. Traz a salvação e nunca falte o amor. Senhor, abençoe o meu lar. A ti, meu Deus, consagro o meu lar, minha família em teu altar. A ti, meu Deus, consagro a minha família, traz a salvação e nunca falte o amor. Senhor, abençoe o meu lar. Consagro os meus bens, consagro o meu lar, a minha família em teu altar. Traz a salvação e nunca falte o amor. Senhor, abençoe o meu
semana abençoada, uma semana de vitória em Cristo Jesus, e que a sua casa seja uma casa de bênçãos, um celeiro de missionários para a obra do Senhor.